Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Certamente, se tu caiu aqui, ou tu és um imigrante, ou pretendes te tornar um. Eu me chamo Lucas Abad, sou advogado no Brasil e em Portugal. E em Portugal, em específico, trabalho com direito migratório. Então, presto consultorias e assessorias jurídicas, mantenho um canal de informações no Instagram e os contatos e os links vocês encontram aqui na descrição do vídeo. Eu vou já começar esse vídeo antes de falar o nosso tema pedindo para que tu deixe o teu like, para que tu te inscreva nesse canal e tu deixe também já o teu comentário aí dizendo de onde tu tá falando, se do Brasil, se de Portugal, para que eu possa fazer um mapeamento aí das pessoas que assistem esse vídeo, tá bem? Eu quero que tu fique nesse vídeo porque ele vai ser super breve e muito importante para aqueles que são aplicadores, que estão aplicando vistos para Portugal. E vou falar aqui em específico para aqueles brasileiros que aplicam o visto a partir do Brasil, da VFS Global no Brasil, nos estados que são possíveis aplicação, ou mesmo diretamente nas aplicações nos consulados, tá? É importantíssimo que tu observe esses detalhes que eu vou trazer para ti. E se tu for um cidadão angolano ou de outra nacionalidade, deixa aqui nos comentários porque eu vou preparar um vídeo específico, mas eu preciso saber de qual país vocês falam e qual a nacionalidade de vocês também. Por isso é importante que tu coloque aqui nos comentários. O tema de hoje, abordado aqui direto, sem cortes, sem nada, porque é da forma como eu gosto de me comunicar com vocês, é meios de subsistência, origem e regularidade desses valores. Por que esse ponto tão importante? Os vistos de clientes que se tornam clientes porque me procuram aqui no meu escritório por causa de indeferimento de vistos, o indeferimento desses vistos geralmente é pelo motivo da falta de comprovação de origem e regularidade dos valores. E aqui eu me direciono também aos nômadas digitais, que são aqueles profissionais que trabalham de maneira remota para empresas fora de Portugal e querem aplicar um visto para residir em Portugal ou para estar num período menor de um ano, que daí nós não vamos, além do visto de residência, o visto de estada temporária. Tomar uma água aqui. Porque são as pessoas que têm rendimentos, muitas vezes, de mais de uma fonte de rendimento, né? Uma fonte de entrada de valores diferentes, diferente, por exemplo, de um visto D1, onde eu tenho um contrato de trabalho com uma empresa portuguesa e eu tenho aquela fonte a partir daquele contrato que eu comprovo os meus meios de subsistência. Então, eu tenho alguns outros vistos que eu posso comprovar o meio de subsistência a partir de outras fontes. Aí nós temos o exemplo do visto D7 para aqueles que recebem rendimentos próprios, tirando os aposentados, que têm aposentadoria mais certinho, mais redondo de comprovar, e outros, como o próprio visto de estudos, por exemplo, o visto D4, o próprio visto D3, quando nós estamos falando aí de profissionais independentes, visto D2, quando nós falamos de empreendedores, por exemplo. Então, é muito detalhe, é muito detalhe. O que está lá no checklist do consulado ou da VFS que vocês encontram na internet é a base da base da base. Aqueles são documentos essenciais que não podem faltar. Mas, pela nossa prática e experiência, nós sabemos que os consulados, a depender inclusive da região e da situação em específico, vai pedir documentos complementares. E nós já sabemos quais são por causa da nossa prática de todos os dias atender pessoas nesse sentido. E eu, no meu escritório, tenho atendido com muita frequência, e agradeço vocês que estão vindo pelo YouTube, profissionais que trabalham de maneira remota, os nômades digitais ou nômadas digitais, como diz aqui em Portugal, tá? Por quê? Porque a gente precisa entender realmente o caso concreto de vocês. E por isso não adianta colocar as perguntas aqui sobre o teu caso concreto, porque eu não posso te passar orientação jurídica aqui pelo YouTube, nem pelo Instagram, nem pelo WhatsApp. Eu só posso te passar orientações jurídicas dentro de uma consultoria jurídica. E é o que eu digo, cerca de 90% dos meus clientes, eles, na consultoria jurídica, eles já resolvem os seus problemas, as suas dúvidas, criam as suas estratégias para, a partir daí, aplicarem de maneira autônoma os seus vistos, né? E tem aqueles clientes que preferem seguir uma assessoria jurídica para o visto,
E a gente não só trabalha com a questão de preenchimento de formulários e tudo, mas a gente faz todo um escopo do planejamento migratório em pensar as questões que tu faz, tens que fazer ou tens que te preocupar antes de sair do Brasil, as questões que tu tens que te preocupar depois que teu visto for aprovado, quando tu chegar em Portugal, o que deves fazer. Então, tudo isso está dentro da assessoria jurídica, por exemplo. Mas eu não vim falar sobre isso aqui, eu vim falar sobre meios de subsistência e as maneiras que tu tens de comprovar e isso tudo vai depender de caso a caso, da origem e regularidade dos valores. Esse é o ponto mais importante na aplicação do visto que vocês têm que pensar. É, hum, Além disso, peraí, só um pouquinho, só responder aqui, 10 minutos, ok. Além disso, ahn, precisa é importante nós entendermos como que funciona, qual é o teu contexto, né? De onde vem aquele dinheiro? Eu não posso simplesmente apresentar um extrato dos últimos 3 meses com diversas entradas. Não é que eu não posso apresentar um extrato com diversas entradas. Eu não posso apresentar um extrato com diversas entradas sem informar a origem e regularidade daqueles valores. Tampouco eu posso simular uma situação. Por exemplo, eu pego e transfiro, eu tenho uma conta de supermovimento, né? Super movimentada, com diversas origens de entrada, e eu vou pegar e fechar um valor, uma reserva, né, daquele valor e vou jogar para aquela conta que eu vou apresentar para o consulado, porque lá vai estar a média dos valores, aqui, por exemplo, do Nômade Digital, de 3.040 euros, calculado nos últimos 3 meses. Mas eu estou falando do Nômade Digital, mas isso serve para qualquer outro tipo de visto, entende? Vocês precisam comprovar a origem e regularidade dos valores. Como que isso é possível, doutor Lucas? Primeiro, eu preciso saber que aquele valor de 6.000 reais, por exemplo, que tem disponível no dia 10 de março na minha conta, que entrou no dia 10 de março daquela conta, qual é a origem, de onde que vem? Ele é proveniente de quê? De um contrato de trabalho, de um contrato de prestação de serviços? Esse contrato de prestação de serviços é feito minha pessoa física para aquela empresa, ou ele é feito da minha pessoa jurídica e eu, enquanto trabalhador, enquanto representante daquela pessoa jurídica, presto serviços daquela empresa, mas emito invoices, emito notas daquela empresa, então eu tenho que dizer exatamente a origem disto. É proveniente da prestação de serviços de minha pessoa jurídica, saiu do extrato apresentado pelas folhas tal, no dia tal, na moeda X, Y, Z, e entrou nessa conta que eu vos apresento nesse momento. E vocês não podem fazer isso numa chamada de vídeo, vocês não podem fazer isso por telefone, vocês não podem nem conversar com a pessoa que vai analisar o visto para explicar a vocês. Então, o que que vocês devem fazer? Uma declaração dirigida ao cônsul daquela tua jurisdição, que vai analisar o teu visto, daquele consulado que vai analisar o teu visto, explicando que, de acordo com a legislação e cumprindo as regras da legislação e da solicitação daquele visto em específico, os valores apresentados em extrato da conta, agência do banco tal, agência tal, conta tal, no período de tal a tal, são descritos conforme tabela abaixo, demonstrando origem e regularidade dos valores. Cria uma tabela onde você vai colocar a entrada dos valores, você vai colocar a descrição daquele valor, você vai colocar a origem daquele valor, natureza daquele valor, se é de uma prestação de serviço, se é de um contrato de trabalho, e você vai especificar numa tabela que aquele valor que entrou, ele é proveniente de tal contrato ou de tal situação que está documentado no processo de pedido de visto que vocês estão fazendo. Por quê? Porque senão, muito provavelmente, que se não for tão claro o teu extrato, eles vão pegar e vão dizer que não foi comprovada a origem e regularidade dos valores. Então, uma declaração muitas vezes resolve isso. Outros documentos adicionais para comprovar as situações são declarações do contador da empresa, balanço, balancete, imposto de renda, ou seja, todos esses documentos que eu estou falando, eles não estão descritos lá no checklist, concorda comigo? Então, é necessário que tu verifique o teu caso, que tu coloque mesmo numa planilha todos os teus recebimentos, que
Aqueles últimos três extratos, eles geralmente eles não vão vir sozinhos, porque eu preciso dizer a origem deles e demonstrar e comprovar essa origem. Então, eu vou ter que juntar outros extratos, invoices, contratos e tudo mais, declarações, para que eu possa comprovar efetivamente esses valores. Com isso, vocês ganham tempo. O que eu digo é visto, solicitação de visto para Portugal é planejamento. Ele pressupõe um planejamento. É necessário que haja uma estrutura e sistematização de todos os dados. O ponto principal e o calcanhar de Aquiles dos pedidos de visto e o sucesso do teu visto vai depender de que tu comprove realmente a origem e regularidade dos valores, e aqui eu nem falo das outras questões que são muito mais objetivas, de documentos dentro do prazo de validade, dos documentos previamente preenchidos e muito bem preenchidos, legíveis e claros e objetivos, respeitando aquelas normas e regras dos pedidos da VFS. Não façam de qualquer forma, porque vocês vão perder tempo, vão perder dinheiro e vão ainda se estressar com isso. Sempre a orientação é busque a orientação de um profissional habilitado para isso. Profissionais habilitados para te passar orientações jurídicas são advogados devidamente inscritos na Ordem dos Advogados de Portugal, porque nós estamos lidando com legislação portuguesa, e solicitadores, que são profissionais do direito também que são habilitados a prestar consultorias jurídicas, tá bem? Fora isso, se vocês contratarem empresas que prestam esse tipo de serviço e não têm esses profissionais responsáveis por essas orientações, vocês estão caindo em um erro duplo. Não só um erro de falta de planejamento ao contratar um profissional, mas um erro de deixar nas mãos de um profissional não habilitado e assumindo este erro lá na frente se vier a dar algum tipo de problema. Então, optem sempre por colocar no planejamento de vocês essa estrutura de apoio, não só para isso, mas para outras questões também, que são questões que a gente aborda sempre nos nossos atendimentos, tá? O recado era esse, muito simples, curto, direto, para que tu possa refletir sobre as questões e eu tenho certeza que tu vai conseguir, com esses insights que eu deixei aqui para ti agora, que tu possa construir. Não existe uma forma correta, primeiro aí. Existe uma forma padrão, uma forma correta, um modelo, porque cada caso é um caso e cada visto é analisado individualmente. Então, por isso, eu preciso ter cuidado com essas questões, tá bem? No mais, sigo à disposição de vocês aqui nos comentários, no meu Instagram, colocando lá quase todos os dias caixas de perguntas para vocês fazerem, tirarem as dúvidas gerais que eu posso responder, aquilo que não é caracterizado, caso específico, só pode ser resolvido em consultoria jurídica, porque as consultorias jurídicas devem ser previamente agendadas, e aqui embaixo vocês têm o link do WhatsApp do meu escritório, se precisarem de alguma informação nesse sentido, tá bem? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e vamos nos falando. Tchau, tchau.